Olá pessoal, nestas videoaulas nós iremos construir um protótipo do jogo do Atari 2600. O jogo escolhido foi Berserk. Berserk é um jogo é, é, e o nosso personagem ele precisa sair da cena de jogo desviando dos inimigos, seus projéteis e evitando colidir com a parede para passar para a próxima fase. Os sprites e o código, os sprites e sons que foram utilizados no decorrer do projeto estarão disponíveis na descrição do vídeo, assim como o código-fonte do mesmo. Então, para começar, pessoal, vamos abrir a Unity. Selecione a opção Create New Project. Vamos criar o nosso projeto. Eu vou dar o nome para ele de Berserk. Lembrando que esse é um projeto 2D. Com a Unity aberta, basta selecionar as pastas com as animações e sons e arrastá-las até a aba Project. Elas serão importadas no nosso projeto. Quanto aos sprites, se o de vocês tiverem selecionado a opção Single, altere para a opção Multiply e abra no editor. E vocês precisarão selecionar os sprites correspondentes a cada quadro da animação. Em Slice, você seleciona a opção. Nesse caso vou largar automático porque a minha imagem não tem cortes, mas a imagem do nosso jogador possui cortes, então eu aconselhei vocês selecionar a opção Grid e selecionar cada animação manualmente. Então só clicar na opção Slice que ele já corta para mim. Só dou um Apply. Como eu disse, no meu objeto, no meu sprite, na minha animação de sprites do personagem, do jogador, eu precisei cortar manualmente essas animações por causa desse espaço entre as animações. Ele pegava a cabeça do meu personagem como um quadro de animação e o corpo como outro quadro de animação. Então vamos começar. Em Game Object, vamos criar um novo objeto vazio chamado de Player. Eu vou já dar a tag Player a esse jogador. Vamos adicionar também um sprite para a gente manipular esse objeto pela cena de jogo. Em Render, selecione a opção Sprite Render. Eu vou colocar apenas o primeiro objeto, o primeiro sprite, de animação Player Right. Basta arrastá-lo e selecionar até o campo Sprite. Observem que ele já aparece na nossa cena de jogo. Eu só vou aumentar a escala dele para uma melhor visualização. Esse tamanho está ótimo. Vou adicionar também esse objeto, um componente físico 2D Rigid Bore. Eu vou tirar a gravidade desse objeto para ele não cair. Ele vai sofrer a ação da física, mas ele não vai cair. Também vou adicionar em Físicos 2D um Box Collider, que será a caixa de colisão do meu personagem. Agora na opção Create, vamos criar uma nova pasta chamada Scripts. E com o botão direito, na opção Create, selecione a opção C# Script. Script será... Vou chamar esse script de Player. Basta dar 2 cliques, que ele será aberto no editor. Bom, primeiramente vou declarar uma variável pública de tipo float, vou chamá-la de speed, que será a velocidade do meu jogador, e vou criar
uma função para mover o meu jogador. Primeiramente vou recuperar a matriz de transformação do meu personagem. Eu vou declarar também um vetor para movimento do meu jogador, com todos os eixos em zero, x, y, z. Vou declarar duas variáveis que se encarregarão de verificar se eu estou pressionando tanto as setas como WSAD, que seriam os movimentos do meu personagem do teclado. Chama essa variável de underline y. Então agora eu preciso verificar para qual lado o meu objeto está andando. Então, se meu underline x for maior que zero, isso indica que eu estou andando para a direita. Então, move.x recebe a minha velocidade. Se não, se o meu underline x for menor que zero, isso indica que eu estou andando para a esquerda. Se não, estou movendo no eixo y, ou eu estou subindo ou descendo. Então, se meu y for maior que zero, então, se não, se meu underline y for menor que zero, isso indica que eu estou descendo. Aqui eu não vou usar um else, pessoal, porque ao usar o else, eu condiciono o meu objeto a mover-se para baixo, caso eu não esteja pressionando nenhuma outra tecla. Então, por fim, nós precisamos mover nosso objeto, pós recebe lá mesmo, mas o meu vetor de movimento vezes nossa variável time.deltaTime. E por fim, vamos atualizar a matriz de transformação. Lembrando-se de chamar a função move no objeto, no método update. Então, voltando para Unity, vamos selecionar o objeto player e arrastar o script player como um novo componente. Lembrando-se de adicionar velocidade a este objeto. Vamos executar o código movendo para cima, baixo, esquerda, direita. Ótimo. Agora nós precisaremos criar as animações de movimento do nosso personagem. Selecionando o Objeto Player, na aba Animation. Lembrando, pessoal, se vocês não tiverem essa aba Animation aberta, selecione a opção Window, Animation. Se abrir em uma nova janela, basta você selecionar essa janela. E arrastá-la para algum componente. Selecionando o Objeto Player, selecione a opção Add Curve. Vou criar uma nova pasta. Vou chamar essa animação de Player
init. A animação player init será a animação inicial do nosso jogador quando ele estiver parado. Então selecione a primeira animação de sprites do meu componente. Então, agora nós precisamos criar uma nova animação para o movimento do nosso personagem. Então, em Player Init, selecione a opção Create New Clip. Vamos criar uma nova animação. Vou chamá-la de Player Move. No Player Move, agora selecione todos os sprites e solte-os no campo da linha de tempo da nossa animação. Aqui em Sample, essa é a velocidade com que os quadros irão passar. Eu vou colocar um valor um pouco menor, para essa animação não ficar muito rápida. Voltando ao nosso objeto Player, nossa animação foi criada. Em Animator, vocês verão duas caixas, Player Init e Player Move. Esse é o controlador da nossa animação, Player. Eu só vou criar também uma outra pasta, mas não aqui. Create New Folder, eu vou chamá-lo de Animator. E vou mover essa animação Player para cá. Ótimo. Então, o meu objeto vai de qualquer estado para o meu estado inicial, que é o Player Init. E ele vai ficar alternando entre parado e movendo. Então, mas para saber quando eu preciso mover o meu objeto, eu preciso criar uma variável, vou chamá-la de animation, para indicar quando eu troco o estado da minha animação. Se a minha variável animator for igual a 0, eu digo que eu estou parado. Se ela for igual a 1, eu estarei em movimento. Então, com o botão direito em cima de Player Init, selecione a opção Make Transition e clique na opção Player Move, o mesmo de Player Move para Player Init. Para baixo. Então, para mover de Player Init para Player Move, eu preciso que a minha animação seja igual a 1. Então, selecionando a seta que sai de Player Init para Player Move, na opção Conditions, selecione a opção Animation, que é a minha variável. Então, quando ela for igual a 1, eu vou para o estado de Player Move. Estarei movendo. Selecione agora a opção Player, a seta que vai de Player Move para Player Init. E também na opção Conditions, eu digo que quando o valor de Animation for igual a 0, eu estarei parado. Eu já vou salvar essa cena, File, Save Sim. Vou criar também uma nova pasta. Essa cena vai se chamar Jogo 01. Salvar. Agora vou voltar para o editor, pessoal. Então agora nós precisamos recuperar o nosso Animator. Em Start, eu vou precisar recuperar esse componente Animator. Vou usar a função getComponent, sem o S no final. O componente que eu estou procurando é um Animator. Eu vou criar também aqui já no início mais uma variável. Mais 3 variáveis. Um private vou passing
ser a face direita. E também vou criar duas constantes. Animation Id, que vai ser igual a 0, que indica que eu estarei parado. E Animation Move, que indica que eu estarei em movimento. Então, a variável FastRight vai identificar qual lado que a minha animação deve estar. Nós vamos escalar ela para inverter quando for andar para a esquerda. Então eu vou criar aqui primeiramente uma função do tipo void, vou chamá-la de flip, que é para inverter a escala do meu objeto. Então aqui no flip, a primeira coisa que eu tenho que fazer é inverter o valor da minha face para indicar que eu alterei a escala do meu objeto. Então eu vou criar um vector 3 aqui, chamado de objeto scale. Ela vai pegar a matriz de transformação do meu objeto e vou pegar a escala local deste objeto. Então, agora o que eu preciso fazer é o objeto scale.x, que é o eixo que eu quero inverter, para ele andar para a esquerda ou para a direita, vai receber ele mesmo vezes menos 1. Por fim, basta atualizar a escala do meu objeto. Por fim, eu preciso testar algumas condições algumas contradições para mover, para inverter a escala do meu objeto. Então aqui no método move, eu tenho que verificar se eu estou movendo para a direita e a minha face não é a face direita, ela está virada para a esquerda. Então preciso dar um flip, inverter essa face. Se a minha face está virada para a direita, eu tenho que verificar também se eu estou andando para a esquerda e a minha face for para a direita, eu também preciso dar um flip para inverter essa face. Lembrando, pessoal, que antes de verificar qual face está virada ou não, eu preciso alterar o valor da minha variável do meu animator. Então eu preciso verificar se o meu vetor de movimento for diferente de um vetor zerado, ou seja, x, y, z igual a 0, aí nós vamos pegar nosso componente animator, vamos usar a função setInt, setInteger. Essa função precisa de dois parâmetros: o nome da variável que eu declarei, que é animation, e o valor que eu vou atribuir a ela, animation id. Desculpem, animation move.
que indica que eu estou em movimento. Caso contrário, se o meu vetor for igual a zero, isso indica que eu estou parado. Então, a minha variável recebe o valor de animation either. Voltando para a cena do jogo, vamos executar a nossa aplicação. Ó, observe que subindo e descendo a animação é a mesma, virando para a esquerda ele dá o flip, descendo, subindo, dá o flip novamente. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui nessa videoaula. Na próxima videoaula nós iremos criar as animações e os nossos personagens e suas animações. Então, até a nossa próxima videoaula.